Que o nosso Pai Maior, nosso irmão Jesus, nossos bons amigos da espiritualidade possam sempre nos conduzir a um caminho pleno de sabedoria, de paz, de amor e principalmente de responsabilidade para com essa doutrina que tanto nos ensina a nos libertar e a nos tornarmos pessoas melhores. A cada irmão que adentrar na sala unidos pela doutrina espírita, que os fluidos sejam emanados, tocados em seus corações, que o nosso mentor da sala Bezerra de Menezes, com a sua equipe, possa sempre estar em nossos lares, nos conduzindo, nos tratando as nossas enfermidades. Em especial eu peço que neste momento, no lar do nosso irmão Márcio, ele possa ser medicado e amparado, para que ele possa se sentir tranquilo em nossos estudos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos nesta tarde. E para iniciarmos e mantermos o nosso equilíbrio, eu quero ler o nosso livro que acompanha o nosso estudo, O Desafio da Felicidade. O livro é de Carlos Barcelli, Saúde Mental, à luz do Evangelho. E o que nosso irmão Carlos tem para nós hoje à tarde? O que ele nos diz? Ele nos fala sobre, no capítulo 17, caridade e discrição. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém. Marcos, capítulo 1, versículo 44. Verdade, Marcele. Mas é quase isso, Marcele, quase isso. Jesus pede discrição ao leproso que é curado por ele. Que diferença em relação a nós quando temos oportunidades de prestar aos outros o menor benefício? Deveríamos nos envergonhar quando nos pomos a trombetear o pouco que fazemos, por este ou aquele gesto de caridade em prol dos semelhantes. Não nos iludamos a respeito do que ainda somos. Ser verdadeiramente bom não se resume a dar esmolas. Não se mede o tamanho da virtude de alguém pelo tamanho do cheque que preenche. A quem esporadicamente faça o bem na tentativa de aliviar a consciência pelos erros constantes que comete e talvez pretenda continuar cometendo. A caridade não é bilhete que se adquire para se alcançar determinada condição espiritual a preço de migalhas. Interessava a Jesus ser visto pelos olhos de Deus e não pelos olhos dos homens. Por isso, recomendou ao leproso que se silenciasse. Nunca cobremos de ninguém os favores que lhe prestamos, como se fosse exatamente nosso intento humilhá-lo com a nossa generosidade. Os devedores do próximo somos nós.
Quem adoece por conta de ingratidão recebida está se colocando na posição do benfeitor que esperava ser reverenciado. O dia em que fizermos o bem com a espontaneidade de quem tem consciência de que apenas repassa uma bênção, a caridade em nós verdadeiramente será amor. Esse livro dele, eu acho assim que quando eu escolhi ele para que ele fizesse um complemento com o nosso livro, O Desafio da Felicidade, a gente, com certeza, a gente é intuída, é levada a ler aquele livro, porque ali realmente está tudo aquilo que precisamos. Está ali bem detalhado, capítulo por capítulo, que precisamos prestar atenção em todas as práticas, né? Então, quando ele fala que nós, né, não devemos sair cantando, gritando aos quatro cantos aquilo que fizemos, né? Não precisamos colocar na mídia, não precisamos ganhar aplauso pelos trabalhos que fizemos ao bem, ao próximo, porque quando isso acontece, é ainda porque a nossa vaidade, ela ainda está gritante dentro de nós, né? Então, ele fala que Jesus, quando curou aquele leproso, e ele disse para o leproso não espalhe, porque ele não queria que as pessoas procurassem ele para que ele cometesse os milagres, curassem, né? E sim que as pessoas buscassem sua própria cura, seu próprio milagre dentro de si. E é isso que hoje nós vamos falar aqui no nosso capítulo do livro Desafio da Felicidade. Ai, só um minutinho, meus amados, só um pouquinho. Graças a Deus. Então, quando nós falamos aqui sobre esse desafio da felicidade, a gente fala num todo, né? No geral, nas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, nos sonhos que temos, né? Tudo aquilo que ainda queremos realizar na nossa caminhada. E o nosso capítulo hoje, 3, dentro dele, nós vamos falar sobre a doutrina espírita. Na visão do Jerry de Almeida, por que ele encaixa nesse desafio da felicidade esse título, a doutrina espírita? O que ele quer dizer? Quando aqui Carlos Barcelli fala sobre a nossa conduta, a nossa postura, que dentro dessa doutrina espírita nós vamos buscar também esse conhecimento, e a gente vai buscar como colocar a nossa postura numa caminhada reta, como aprender e como praticar as leis, como buscar nas leis o conhecimento. E não basta ter só conhecimento, a gente também tem que praticar. E essa prática, ela não é muito fácil, não. Não é. Eu vejo que quanto maior o conhecimento que nós temos, maior é o desafio. Mais desafio vem para nós. Para ver, é como se nós temos ali uma torneira, e a gente, quando abre ela, a vazão dela é muito pequena, né? Sai pouquinha, e a gente diz, nossa, que água fraca, porque aquela vazão ainda ela não é plena para que o volume de água seja de acordo com aquele tamanho do cano, com a vazão, né? Então tem que sair naquela quantidade certa. Então, conforme a gente vai mudando ali, vai alterando os canos, aumentando, a vazão da água maior. E assim é o nosso conhecimento. E a vazão, para que a gente possa estar buscando novos horizontes, novos desafios. E Deus, Ele sabe
da nossa condição, né? E jamais ele permitiria que viesse tudo numa vez só, porque nós não conseguiríamos vencer, nós não conseguiríamos entender, nós não conseguiríamos assimilar nada e muito menos aprender. E com tudo isso, para nós ainda é difícil. Então imagina quando se viesse assim que nem um furacão, né? Tudo de uma vez só. Nós acho que entraríamos num como é que eu vou dizer a palavra? Acho que a gente ficava meio fora da casinha, né? Então, o Jerry aqui nos fala aqui que a doutrina espírita, que o pensamento espírita, enquanto parte desta cultura, defende um olhar profundo sobre a questão da felicidade, sempre sobre um ângulo otimista e esclarecedor, pois desvela a felicidade humana como um reflexo da arte de amar produtivamente. Alguém coloca alguma coisa na área aí para ver se eu não caí, porque aquele dia eu caí, fiquei falando e eu estava presa na sala e nem sabia. Então tá bom. De vez em quando vocês vão botando aí uma florzinha, alguma coisinha aí para mim ver que eu tô na sala ainda. Então, quando ele fala sobre esse pensamento espírita, que o Jerry, o ângulo otimista e esclarecedor, é aonde nós vamos buscar todo esclarecimento, né? Onde nós vamos aprender a nos conhecer. Quando nós passamos a nos conhecer de verdade, nós vamos passar a ver tudo com mais otimismo. Nós vamos passar a ver com mais felicidade. Cada conquista é uma felicidade. E cada vez que a gente se transforma para melhor, é uma felicidade. Então, estamos vivendo um momento muito importante, meus amados, de transformação na área do saber, de rupturas com uma cultura meramente materialista, impotente na sua proposta de conduzir todos os passos da criatura humana. Caminhamos para uma nova era, onde o ser humano, cansado de viver na caverna das ilusões, passará a amadurecer o sentido que atribui o seu estar no mundo, a peso de suas experiências pessoais. O espírito humano irá descobrindo e redescobrindo o encantamento da vida. Mas aqui quando ele fala aqui que ainda, né, vivemos nessa caverna. O que seria viver nessa caverna? Ainda trazemos dentro de nós as nossas deficiências, os vícios, doenças, né, que fazem com que a gente fique cego. Muitos não querem sair dessa caverna, preferem estar ali acomodados, né? Não querem mudar, não querem ter a sua transformação moral modificada. Porque para a gente poder modificar essa nossa moral, entender as leis de Deus, nós temos que nos permitir mudar os nossos hábitos. Primeiro, começar aos poucos, sair dessa caverna e pegar um solzinho, olhar lá fora dessa caverna, o que existe em volta dessa caverna, né? Isso mesmo, Márcio diz, a caverna do Platão citada no livro A República. É exatamente, é se libertar, é ver o que está em volta, né, de si e começar a se ambientar e a começar a viver com o que está fora dessa caverna. E o que faz parte dessa caverna? Inúmeras coisas. Por isso que muitas vezes tem pessoas que sofrem de depressão, né, que é um exemplo bem corriqueiro hoje, em 2016, pessoas que sofrem de depressão profunda e que vivem, né, dependem de remédios para poder manter o equilíbrio, são pessoas que não querem sair dessa caverna. Porque tem medo de enfrentar, né, os desafios que estão lá fora à sua espera.
E aí, mais uma vez, essas pessoas vão cair no fracasso. Pessoas que não conseguiram dar um passo para sua transformação. Ou pessoas que preferem fugir da sua transformação moral usando a doença do século como um motivo, né? Como uma fuga, como uma bengala. Então a literatura, vamos ver onde é que eu parei aqui. A literatura espírita, sem pretensões de impor verdades, oferece excelente conteúdo de reflexão e esclarecimento que vão além dos horizontes da cultura humana tradicional. O pensamento espírita não se limita a uma simplória análise do bem nos estreitos limites de uma existência material. Então, eu aqui olhando, lendo e procurando, né? Porque como eu tenho aprendido muito com o Márcio, muitas coisas, sabe? E eu agradeço, eu falo sempre isso, não só a ele, vocês todos, mas ele tem o hábito de pesquisar e traz a fonte, e eu acho que isso é muito importante para que as pessoas que estão conosco na sala não tirem suas conclusões, né? Que é a Rô que está inventando isso, que é a Rô que está tirando isso da cabeça dela. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque nós temos que dizer da onde a fonte, né? Quem escreveu, né? Ter confiança, trazer para nós informações verdadeiras, né? Então, eu gostaria que compartilhar com vocês algo aqui que Allan Kardec diz, né? Ele fala que o espiritismo ele abre horizontes tão vastos que a vida corporal, tão curta e tão efêmera, se apaga com todas as suas vaidades e suas pequenas intrigas até o infinito da vida espiritual. Então vocês vejam que ele já nos passava esse tipo de informação, né? Na época que ele se propôs a deixar para nós muitas informações onde a gente poderia buscar a nossa mudança, a nossa transformação. Então, enquanto nós não buscarmos realmente dentro da doutrina espírita esse horizonte, que ele é vasto, nos mostrar, nos conduzir à nossa transformação moral, quem vai padecer somos nós. Nós é que vamos padecer. Então é necessário adentrarmos nas fontes mais profundas e cristalinas da alma humana e percebendo o seu manancial de riqueza associado à sua capacidade de criar o bem e o amor. Por que entrar dentro desse manancial? Porque nós trazemos lá no nosso psique, na nossa consciência, muita riqueza, muitas coisas boas, muitos conhecimentos. E o homem é um ser imortal e pluriexistencial, que no corpo ou fora dele realiza a experiência da evolução, movido pelas aspirações de felicidade e autorrealização espiritual. Então, quando nós conquistamos algo, quando a gente passa a entender aquele algo, quando a gente passa a sentir aquele algo, a autorrealização espiritual, ela se transforma nessa felicidade que a gente tanto busca. É como, por exemplo, a gente tá indo na rua. Até aconteceu com a minha filha. Semana passada, ela estava indo para natação e estava um dia que, assim, foi um dia que deu temporal aqui na nossa cidade, que foi o caos, né? Tá, mas nossa cidade tá assim, bem dizer, destruída. E ela estava indo para natação e estava muito, muito, muito calor. E ela saiu do trabalho e aí ela sempre carrega uma garrafinha d'água.
E ela disse que viu assim aqueles senhores que empurram aqueles carrinhos grandes que vão, os papeleiros que vão juntando latinha, papelão, né? Um sol, e ele era assim um gringo bem branco, sabe? Suado, vermelho. E ela disse que olhou assim, olhou ele, deu aquela vontade de tomar água bem geladinha, né? E ela disse, mas eu acho que ele não tem água para tomar. Aí ela pegou assim, tinha um rapaz na sinaleira vendendo água geladinha. Ela pegou, comprou uma água geladinha e atacou, chamou esse senhor da carrocinha, né? E disse assim para ele, ô moço, o senhor tá com sede? Ele achou estranho, né? Disse, tô morrendo de sede. Aí ela disse assim, essa aguinha é bem geladinha, só que o senhor não toma aqui no sol, o senhor vai ali naquela árvore ali, refresca primeiro e toma para não ter um choque térmico. Aí ela disse que atravessou a rua e quando ela olhou, ele estava lá sentado embaixo da árvore. E só que quando ela narrando aquele fato, eu me consegui sentir a emoção dela. Eu consegui sentir que ela fez aquilo. Ela se colocou no lugar daquele homem puxando aquela carrocinha e ao mesmo tempo ela agradeceu a Deus por ela né, não precisar fazer aquilo. E ela estava indo para uma natação, e ela ia se refrescar, tinha água a hora que ela queria. Então ela ficou imaginando assim, se eu não estou empurrando a carrocinha, pelo menos eu posso ajudar meu próximo, dar uma água para ele. E eu fiquei pensando, eu disse, puxa vida, que legal, minha filha, mas como que tu fez? Tu fez isso pra ganhar ponto? Ou porque tu te colocou no lugar dele, que tu sentiu sede, tu pensou, puxa vida, é muito triste a gente empurrar com o sol desse um carrinho e não ter uma água. Foi exatamente isso que eu pensei, mãe. Quantos não tem água para beber? E eu posso dar aquela água. Eu dei. Então, é dessa forma que essa realização espiritual é uma forma de felicidade, de poder servir alguém sem ostentação, né? Sem esperar nada em troca, porque quando eu li ali aquela mensagem de Carlos Barcelli, que ajuda, faz a caridade sem ostentação, seja bem-vindo, Brás, sem precisar, né, contar para todo mundo que foi lá e deu água para aquele carroceiro, não precisa. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Achando que tendo essa atitude, vai ganhar ponto. Não ganha ponto. Então, aqui o Jerry fala que a felicidade vista sobre a ótica do pensamento espírita é um processo que naturalmente não se configura plenamente uma única etapa existencial. Então, o que ele quis dizer aqui? Hoje, quando eu me acordei, eu fiz as minhas preces aqui, que eu fechei meus olhos e conversei com Deus, né? Mesmo a gente tendo as dificuldades, a gente tem que agradecer. Eu agradeci muito por todas as existências que eu tive. E eu sei que cada uma delas eu tive as minhas dificuldades. Mas se hoje eu estou nesta existência, é porque com certeza eu melhorei um pouquinho, senão eu não estaria aqui. Eu procurei praticar, nem que seja um pouquinho, a minha transformação, né? Então, as existências, elas são necessárias para que a gente possa desenvolver o nosso crescimento. Pois o ser humano, na sua incompletude, é um verdadeiro universo em expansão, meus amados. Nós somos pessoas ainda, irmãos, com grande potencial de expansão. E o que é isso? Mostrar, ensinar, multiplicar para com todos que fazem parte da nossa existência. O que buscamos, o que aprendemos na doutrina. Assim como os instrumentos musicais em uma orquestra necessitam estar afinados para produzirem através da habilidade de seus músicos melodias que encantam os ouvidos mais afinados. Nós, seres humanos, também necessitamos sintonizar com a ideia de crescimento moral para fazer expandir nossa felicidade. E como que a gente vai
estar sintonizados. Como é que nós vamos nos afinar? Como é que nós vamos nos harmonizar, essa nossa orquestra interior? Como que nós vamos colocar todo esse nosso físico, nosso espírito na mesma sintonia? Como? Não é buscando grandes ensinamentos, aprendendo com grandes educadores e colocando em prática todos os dias um pouquinho? E é como diz a Sil, tendo equilíbrio, nos respeitando, porque quando nós nos respeitamos, nós respeitamos o nosso próximo. Então, o Jerry ainda nos diz que, desta forma, a questão da felicidade se enquadra dentro da lei do trabalho. Então, essa felicidade, se nós não trabalharmos, ela não vai existir. Por mais simples que seja esse trabalho, que seja honroso, que nos dê satisfação, alegria, harmonia, né? Leveza, gratidão, porque quando nós trabalhamos, com certeza nós vamos estar com muitas outras pessoas, e nós ali vamos estar aprendendo com essas pessoas, e talvez nós também vamos estar ensinando alguém. Um certo dia, eu estava saindo da casa espírita e eu vinha pensando, assim, me questionando algumas coisas, sabe? Às vezes eu me questiono, assim, pergunto, puxa vida, será que eu fiz isso certo? Será que eu plantei uma sementinha naquele lugar? Será, meu Deus? E fico me questionando sobre isso muito, sabe? E aí eu tô atravessando a rua, assim, caminhando, e eu vejo uma pessoa me chamando, assim, no meio da avenida, né? E eu disse, pá, mas quem é aquela pessoa? Não sei quem é, tá me chamando, senão que ela me conhece. Aí ela veio, assim, e me abraçou, me beijou. Que saudade! Eu disse, puxa vida, quem é ela, né? Eu não conseguia lembrar. Aí eu pensei, puxa vida, eu dou palestra em vários lugares, né? As pessoas me conhecem. Minha cidade, a maioria das pessoas me conhece. Mas eu não lembro das pessoas, a não ser aquelas que eu atendo no fraterno, olho no olho, que eu converso, né? Algumas, às vezes, quando eu tô na tribuna, assim, que eu foco muito aquela pessoa, me grava, eu até lembro, mas não sei o nome. Aí ela chegou e disse assim, Rô, eu quero te dizer que algum tempo atrás, tu foste dar palestra lá numa cidade tal, onde eu morava, e tu falaste algo que aquilo tocou muito no meu coração. E eu nunca mais esqueci. E eu quero te agradecer, porque tu fez eu acordar para muitas coisas. E aí me respondeu o que eu estava questionando com Deus. Deus, será que eu consigo plantar uma sementinha nos lugares que eu vou? Olha como é que é as coisas, né? E aí veio aquela moça lá me dizer que em tal época, em tal lugar, numa casa tal, eu tinha falado um assunto que mudou a vida dela. Então, eles nos mostram que nós estamos no caminho certo. Por mais que a gente às vezes não consiga agradar a todos, né? Que não é o certo, nós temos que nos preocupar quando agradamos demais. E nos inteirar quando a gente deixa de agradar, opa, aí nós temos que ter cuidado, a gente tem que, alguma coisa está errada, eu não estou fazendo coisa certa, porque a gente não pode viver só de elogio, não é só de aplauso, porque a crítica, ela é necessária para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições. Mas nós temos que também saber aceitar as críticas, não nos melindrar, saber ouvir, saber ter a sabedoria de se silenciar na hora certa, que é o mais difícil ainda para nós. Porque quando pisam no nosso calo, a gente não sabe se calar, a gente vai lá e quer chutar o verbo, chutar o balde, né? Então o Jerry nos diz que
Desta forma, a questão da felicidade se enquadra dentro da lei do trabalho, estudada por Allan Kardec, isto é, a felicidade não é algo que caiu do céu, mas fruto do esforço pessoal de cada um para conquistá-la. E eu vou dizer, eu sei que cada um de nós aqui, porque a maioria que está aqui na sala, são trabalhadores do Cristo. São trabalhadores, conhecedores da doutrina espírita, buscam dentro do seu conhecimento a sua reforma íntima, se esforçam pra caramba, porque a gente que estuda a doutrina, a gente sabe que a gente tem que se esforçar todos os dias. É como eu digo, matar um leão por dia. O que é isso? É aceitar as pessoas como elas são, que é o mais difícil. Porque nós vamos sempre na nossa caminhada em grupos, seja doutrinário, seja no nosso trabalho onde a gente ganha o nosso pão, em qualquer lugar nós vamos encontrar ainda as pessoas com muitos melindres. Pessoas que querem a transformação, né, imediata. Ah, mas por quê? Ah, por que isso? Mas por quê? Sempre o porquê. Né? Elas não se contentam com aquela justificativa ou com aquela resposta. Elas não se contentam que a transformação depende de cada um, não depende de nós para com o grupo. Cada um tem a sua responsabilidade da sua transformação. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, em ajudar e amparar, né, para que aquela pessoa não venha a desistir. Mas elas têm o seu livre-arbítrio, né? É a mesma coisa quando a gente se determina, hoje eu vou começar a minha dieta. Aí a gente abre a geladeira, sobrou de domingo uma lasanha, um churrasco, uma salada de maionese e não sei o que. Ah, mas eu não vou começar hoje, sobrou tudo isso. Ah, não, amanhã eu como hoje, amanhã eu começo. Então a gente está sempre empurrando o problema com a barriga. E assim somos nós dentro da casa espírita, no conhecimento doutrinário. Ah, não quero compromisso. Ah, não quero estudar. Mas, não, no ano que vem eu começo. Eu ouço isso todos os anos de várias pessoas que vão na casa espírita, que a gente diz, por que não estuda? Vem participar conosco. Ninguém está te convidando para ser um trabalhador da casa, mas vem estudar para saber conhecer a si mesmo. Ah, tá, no ano que vem. Aí chega no ano que vem, não sei o que, sempre tem uma desculpa. Então, as pessoas passam anos e anos se desculpando. Mas quando acontece algo que a gente vai lá e questiona com a espiritualidade, com os bons amigos, ou com Deus, ou com Jesus, e diz, por que isso? Né? E a gente não obtém as respostas, porque elas já existem dentro de nós. Só que a gente não quer aceitar aquela resposta que está latente. As pessoas, elas não querem mudar, elas não querem se transformar. Aí a Sil diz, vai achando desculpa para tudo. E o Márcio diz, o questionamento pela pergunta, por quê? É sinal de infantilidade. Vide as crianças de 4, 6 anos. Sim, porque a gente ainda traz dentro de si esse lado, né, infantil ainda, que é o medo. Medo para a mudança, medo para o desafio, medo de se libertar das amarras, das correntes, né? Então, essa felicidade, eu acho que quando a gente enfrenta essas amarras e solta elas, já é um passo. Opa! Só para vocês, para a gente poder assimilar um pouquinho, quando eu comecei na doutrina há 20 anos atrás, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque realmente eu fui assim. Nossa, eu era muito mandona, ainda sou um pouco mandona ainda, mas eu era bem mais autoritária, e eu só gritava, né? Mariana! Nossa, era um estresse, que eu mesmo me estressava. Aí, quando eu comecei na doutrina, olha o que mais eu foquei quando eu comecei na doutrina. Eu observava que as pessoas falavam tudo calma, assim, né? Tudo zen.
palestrante, assim, eu ficava encantada de ouvir ela e dizia, ai, como eu queria ser como ela, olha só como é que é as coisas. Mas eu nunca vou ter capacidade para ser como ela. Nossa, não é capaz que eu vou falar que nem ela, subir lá na frente. E aí quando eu passava no fraterno, quando eu ouvia aquela fraternista falando suave, eu dizia, meu Deus, isso aqui é um paraíso. Isso aqui é um paraíso. Todo mundo fala, meu Deus, que eu tô no lugar errado, porque eles vão correr comigo, porque eu sou mandona, gritona. Aí passou. Aí a minha prioridade, quando eu comecei a estudar, para começar, quando eu sentei nos estudos, meu Deus, eu tinha vontade de sair correndo e tinha vontade de me avançar no pescoço da professora. E aí eu fui trabalhando aqui no meu lado. E eu dizia, eu tenho que ter calma, o Senhor me dá força, eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência, eu preciso ter calma. Ai, 1001, 1002, 1013, eu me lembro que ele enche a boca d'água, eu dele tomando água nos estudos, né? Coitada, a jarra d'água não durava na sala. E 1001, 1012, dai-me força, paciência. E eu fui trabalhando. Aí eu pensava assim, puxa vida, como é que eu vou fazer com que a minha filha mude em algumas atitudes? Não é pegar ela e querer que ela mude. E eu comecei a entender que era eu que tinha que mudar. E eu comecei a trabalhar a minha paciência. Quando ela falava comigo, eu comecei a falar suavemente. E ela, mãe, tu tá bem? Tem certeza que tu tá bem? Não, mãe. Tu bateu com a cabeça, tu caiu, bateu com a cabeça. Tu tá muito calma, essa não é tu tá possuída, não é tu. E eu não gritava mais. E ela dizia, mãe, tu tá falando serena. Mãe, que maravilha, mãe, como eu sonhei com isso. E aí, quando ela disse como eu sonhei com isso, pim, acendeu uma luzinha da felicidade. Que ela estava vendo a minha mudança, a minha transformação. E cada dia eu fui trabalhando mais na minha transformação, quando eu comecei a colocar em prática o que o Santo Agostinho dizia: faz a sua reforma íntima todos os dias ao acordar. O que tu poderia fazer de melhor hoje? E é o que eu procuro fazer. Vocês imaginam uma coisa que eu vou relatar aqui agora? Como estaria a minha consciência nesse exato momento se eu não tivesse procurado a Lucimari Vargas para conversar com ela? Quando a gente se desentendeu? Pois é. Já faz algum tempo que a gente se entendeu, lógico, né? Mas isso é um fato. Eu acho que eu estaria toda, nossa, com uma dor terrível dentro de mim. Quando eu consegui ouvir a minha amiga espiritual dizendo para mim: liga para ela, conversa com ela porque ela precisa de ti. Isso é amor, isso é caridade. Não importa o que ela fez, e sim o que tu sente por ela. Então são fatos que eu sei que eu posso relatar com vocês, porque é o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Ninguém está contando uma historinha, um conto de fada, ninguém está inventando coisinhas que a gente não possa provar. Então isso é uma felicidade da gente ter oportunidade de se redimir, de fazer melhor, de acertar o erro, mesmo a gente achando assim, mas não fui eu que errei, mas não importa, vai lá e faz. Isso é felicidade, da gente pensar assim: nossa, como é bom quando a gente tem essa atitude nobre, né? Então, é através do estudo que a gente vai evoluindo, que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai colocando em prática aquilo que nós aprendemos aqui no Pautalk, nas salas virtuais, com a doutrina espírita. Porque cada coordenador nos oferece algo bom.
Ele oferece aquilo que ele está se dedicando a nos trazer, nos ensinar, né? E nos mostrar como ele também, através da doutrina, através dos estudos, como nós procuramos nos tornarmos pessoas melhores. Então o Jerry diz que o pulsar do universo nos convida a cada instante, não somente ao trabalho necessário para garantir nossa sobrevivência física, única preocupação de muitos, mas sobretudo ao trabalho interior. Esse é o mais importante. Eliminar os vícios, lapidar cada partícula dos nossos sentimentos. Isso que é importantíssimo, como diz a Marcele. Então, mas sobretudo ao trabalho interior, revisando hábitos e tendências, ações e comportamentos, pensamentos e decisões. Nenhuma reflexão dessa natureza deverá servir para fomentar sentimentos de culpa, remorsos ou ressentimentos. Tal esforço é válido no sentido de buscarmos compreender melhor nossas emoções, ações e reações no plano de nossa felicidade. Então, eu aqui separei algo para que a gente pudesse entender aqui que, como o título é A Doutrina Espírita. E aí eu respondo para vocês e ao mesmo tempo eu pergunto para vocês: o que é ser espírita? O que é ser espírita? Não é ser nenhum religioso e ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Ser espírita não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Como é difícil. Ser espírita não é construir templos de pedra e transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Ser espírita não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber. Ser espírita é comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento, cultura. Ser espírita é transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser espírita sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado.
Ser espírita é conviver com todas as situações lá fora sem alterar-se como espírita, como cristão. Ser espírita é estar consciente no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Ser espírita não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Ser espírita não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros, é ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes que estão na sua vontade sincera. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, e porque pelas leis naturais da vida é bem mais aventurado dar do que receber. Ser espírita não é esperar que Deus desça até onde nós estamos e subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita. E isto também podemos dizer felicidade. Quando temos todo esse conhecimento e quando nós podemos, colocar em prática todos os dias. Porque não basta a gente ter só conhecimento e não praticar. Então, ser espírita é praticar todos os dias as suas imperfeições. Ficou alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Não, quando eu passo aqui na música, no áudio, ele dá esse barulhinho agora. No YouTube eles dão esse barulhinho agora para alertar a gente. Parece um arraio, né? Bom, então, para mim poder encerrar aqui o meu estudo de hoje, eu quero encerrar com uma mensagem de Joana de Ângeles que nos diz: amais-te com prazas no mal feito, concede-te o direito de errar, porém exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria e à bondade e à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Então acho que essa mensagem de Joana de Ângeles nos diz tudo. E é um resumo do que nós hoje falamos aqui na sala, Unidos pela Doutrina Espírita, o tema, o livro Desafio da Felicidade, o título era Doutrina Espírita. E que nós possamos sempre lembrar que as oportunidades são dadas a nós e que nós temos que saber agarrá-la com as duas mãos, e agradecer
todos os dias. E que Deus possa sempre nos cobrir com seu manto de amor e nos abençoar para que a gente possa vencer a cada obstáculo. Eu digo que cada duplicata que a gente consegue saldar a sua dívida é uma vitória para nós. Para mim, pelo menos né? É uma felicidade. Cada duplicata que eu consigo pagar ela, saldar aquela dívida, eu digo, nossa, graças a Deus. E obrigada, lembrando que amanhã seria no caso, era para ser a Frater. Como ela deu o estudo dela terça passada e o Carlos amanhã não. É verdade, Brás, tu colocaste uma observação aí que eu não falei, que a moratória às vezes tem juros muito altos quando a gente deixa de pagar elas, né? E aí quando vem na outra o acúmulo, nossa, aí é complicado. Então lembrando que amanhã eu vou dar os estudos, vou dar não sei ainda o tema, tá? Que eu vou dar, porque como o Carlos não vai poder, que ele dá uma terça, ele que dá o livro Sexo e Destino, e essa semana ele tá com os filhos, né? Então é complicado, ele já sai correndo do trabalho, tem que fazer janta para os filhos, é complicado. Então amanhã eu vou fazer a sala. E quinta sou eu também. Essa semana só dá arroz, né? Depois eu saio de férias. Aí só para completar eu vou sair de férias, então, já que eu vou dar os 3 dias, né, Sil? Então tá bom, vou descer. Semana que vem nós não vamos ter a sala segunda nem terça. A gente vai ter só na quinta, que é o Evangelho, que vai ser o Márcio. Então tá bom, tô descendo contigo, Frater. Depois a Sil vai subir pra dar seguimento aqui no... Seja bem-vindo, Evandro. Com a sala, com as vibrações e prece de encerramento. Tá bom?